Extraordinária da parte de Deus para você. A melhor mensagem que eu já preguei nesse lugar aqui. Eu já preguei parte dela há uns 2 anos atrás, mas há 2 semanas, 3 semanas talvez, eu recebi de um pastor dos Estados Unidos, pastor Tony, e parte do que eu vou pregar aqui eu recebi dele, eu ouvi dele. Eu fui assim, tão ministrado, fui tão impactado com a palavra, que eu falei, a igreja precisa receber esta ministração, a igreja precisa receber esta palavra. Um assunto bastante conhecido. Eu quero conversar com vocês sobre graça. Graça. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. E o texto inicial, o texto áureo da nossa mensagem, Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu, está escrito. Então Jesus lia as escrituras, né? Ele conhecia o que estava escrito lá. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas nós viveremos como? De toda palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo, toda palavra. Mais uma vez, toda palavra. Isso significa de Gênesis a Apocalipse. Toda palavra. Toda palavra. Toda palavra é inspirada por Deus e ela é proveitosa, ela é útil para que você tenhamos vida e vida em abundância. Vida e vida feliz. Vida e vida vitoriosa. Então, o primeiro ponto, o primeiro tema da minha mensagem é toda escritura. Você que está anotando para conversar com o seu grupo familiar durante a semana, escreva lá, toda escritura é o primeiro ponto. Precisamos saber então que toda escritura é inspirada por Deus. Nós não podemos pegar um aspecto ou uma doutrina bíblica e negligenciar outro aspecto ou outra doutrina bíblica. Não podemos elevar, por exemplo, a fé acima do amor. Nós não podemos pegar a doutrina da fé e ensinar fé, e negligenciarmos, por exemplo, a doutrina sobre o amor, achando que a fé está acima do amor. Ou não podemos pegar a doutrina do amor, a nossa igreja é uma igreja que ama, amor, e colocar acima de outras doutrinas, por exemplo, fé. Nós não podemos ressaltar, por exemplo, a mensagem sobre a graça, como se ela estivesse acima da doutrina da santidade, da santificação. Então nós precisamos entender que toda escritura é divinamente inspirada. E nós vivemos através de toda a palavra. Então existe a doutrina da fé, existe a doutrina da graça, existe a doutrina da santidade, existe a doutrina da salvação, existe a doutrina da oração, existe a doutrina sobre os dons espirituais, existe várias doutrinas na Bíblia e nós não podemos colocar uma acima da outra. Precisamos entender que toda escritura é que nos alimenta, toda escritura é que nos fortalece. Eu ouvi esta ilustração desse pastor norte-americano, e ela foi assim, tão bacana, tão legal, que eu falei, eu quero compartilhar, porque ajuda a mim e a você entendermos esta mensagem sobre a graça de Deus, sobre a graça de Deus. Descobriram uma tribo num lugar bem remoto, que nunca tinha tido contato com a civilização, com o homem branco, e eles ficaram lá um tempo tentando se comunicar, se relacionar, conhecer os seus costumes, e tinha ali um bom ambiente, uma boa amizade. Eles conseguiam com gestos se comunicar, e uma ou outra palavra na língua do homem branco, ou na língua daquela tribo indígena, eles conversavam sim, de uma forma muito precária, mas estavam se entendendo. Até que eles decidiram pegar um grupo ali de 5, 6 homens dessa tribo, desses indígenas, e trazer para a cidade. E assim eles fizeram. Trouxeram esse grupo para a cidade. E quando eles chegaram numa casa, eles entraram e alguém foi lá e ligou, apertou lá o interruptor e pum, e acendeu a luz. Quando acendeu a luz na sala, aqueles indígenas ficaram assim, assustados. E eles não sabiam o que dizer, como explicar, o que é que estava acontecendo. Até que alguém disse, eletricidade. Eletricidade.
Ok, estava uma tarde quente, foram até a cozinha, buscaram um suco, uma água, para dar para eles tomarem, para eles beberem. E aí tinha aquela caixa, eles abriram aquela caixa chamada geladeira, refrigerador, e tiraram ali um suco, bem geladinho. E quando serviram aquele suco gelado, aqueles nativos ficaram assustados. Eles não sabiam explicar por que aquele suco estava gelado, então alguém disse: eletricidade. Eletricidade. Ok? Resolveram fazer um lanche e tiraram dessa geladeira uma torta. Imagina aí uma torta de maçã, né? Uma torta assim bem gostosa e tal. E aí eles tiraram aquela torta, colocaram no micro-ondas, ligaram o micro-ondas e alguns minutinhos ali, tiraram aquela torta, né, já quentinha. Cortaram os pedaços, eles foram comer achando que estava gelado e estava quente, eles ficaram assustados. E ele disse: eletricidade. Eletricidade. Ok, sentaram na sala, tarde muito abafada, alguém pegou o controle e ligou o aparelho de ar-condicionado. Dali a pouco começou a soprar um vento gelado, e eles olhavam para aquele aparelho, e alguém disse: eletricidade. Eletricidade. Tentando se comunicar, tentando explicar para aqueles homens, para aqueles indígenas. Com isso eles estavam dizendo que a eletricidade produz luz, ela produz frio, ela produz água fria, água quente, torta fria, torta quente, ar frio, ar quente. A eletricidade produz tudo isso. Eletricidade. A eletricidade proporciona vários benefícios para as nossas vidas. Vários benefícios. Assim também é a graça de Deus. A graça de Deus, ela produz muitos benefícios. Mas tem alguns de nós, crentes indígenas nativos, que só aprendemos um aspecto da graça e achamos que entendemos sobre a graça. Uma lampadinha em casa é o que a pessoa usa da eletricidade. Você tem energia elétrica, eletricidade na sua casa? Tenho. E como que você usa? Eu tenho uma lâmpada na sala. Pronto, estou satisfeito com a eletricidade. Assim também com a graça de Deus. Existem muitos cristãos que estão usando um ou dois benefícios da graça divina, ao invés de desfrutar, como diz a Bíblia, da abundância da graça. A abundância da graça. A palavra de Deus nos diz, em 2 Pedro 1:2, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, mais graça. Isso significa que existem alguns cristãos que estão desfrutando de pouco graça, pouco da graça. Ela não está multiplicada, ela não é abundante na vida desse cristão. Se ela pode ser multiplicada sobre a vida dos filhos de Deus, ela também pode ser diminuída. Precisamos aprender como desfrutar e como multiplicar a graça de Deus em nossas vidas. Quando falamos sobre a graça de Deus, em primeiro lugar nós buscamos uma definição. E uma definição que todos nós usamos frequentemente é: o que é graça? Graça é um favor imerecido. É um favor, eu recebo um favor, nesse aspecto aqui de Deus. Deus me dá um favor, eu não mereço esse favor, mas Ele me dá. Mas o que é um favor imerecido? É graça. Mas o que é graça? É um favor imerecido. Mas o que é graça? É um favor imerecido. Eu já contei essa história para vocês uma meia dúzia de vezes, deixa eu repetir. Essa semana eu dei uma olhada no desenho do Denis, o Pimentinha. Se você não viu, vai aí no YouTube da vida aí e escreve lá, Denis, o Pimentinha. Você tem desenho animado. Denis é um garotinho, talvez de uns 10, 12 anos. Pimentinha. Pimentinha. Ao lado da casa do Denis, mora o senhor Wilson e a senhora Wilson.
E todas as vezes que o Denis vai visitar a casa do senhor Wilson, da senhora Wilson, ele queima a televisão, ele quebra aquele vaso caríssimo da casa da senhora Wilson, ele derrama alguma coisa, ele põe fogo na cortina, ele faz alguma coisa. Esse é o Denis. Esse é o Denis. Ele é o Pimentinha. Num desenho, aparece o Denis descendo, saindo da casa, na varanda da frente da casa da senhora Wilson, descendo os degraus, com as mãos cheias de chocolate, cheio de bala, cheio de bolacha, cheio de biscoito. Ao lado dele está o seu amiguinho Joey, da mesma idade. O Joey olha para o Denis e diz assim: Denis, o que foi que nós fizemos de bom para a senhora Wilson nos dar tanto chocolate, tanta bala, tanto biscoito, tanta guloseima? O que nós fizemos de bom? Denis para, olha para o Joey e diz: Joey, ela não deu tudo isso para nós porque nós somos bons ou fizemos alguma coisa boa. Ela deu tudo isso para nós porque ela é boa. Deus, Ele não abençoa a mim e a você. Deus, Ele não é tão gracioso, tão dadivoso, porque nós fizemos algo de bom para Ele, ou porque nós somos bons. Ele faz tudo isso porque Ele é bom. Ele é bom. Deus, Ele não pesa mão em ninguém. Ele é bom. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer em Cristo Jesus não pereça, mas tenha vida, e vida abundante, e vida eterna. Vejamos que foi Deus quem amou o mundo e deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, salvar cada ser humano. Se perguntarmos por que Deus deu o seu Filho único para morrer por nós, foi por amor, porque Deus amou e Ele deu. Nós já aprendemos isso aqui. A palavra amor não significa nada se não tiver um verbo que complemente. Você não encontra nenhum versículo na Bíblia, Jesus olhando para os seus discípulos dizendo assim: Pedro, eu te amo. Não existe. Por isso que o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O verbo dar é que explica, que dá o significado à palavra amar. E por que Ele amou ao ponto de dar? E por que Ele deu? Graça. Graça, eletricidade. Graça. Como explicar melhor? Eu não sei como explicar melhor. Eletricidade. Graça. Essa é a palavra. Graça. Quando nós estudamos sobre Jesus ter levado sobre o seu próprio corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, e perguntamos: por que Jesus fez isso? Graça. Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo ter sido dado a nós para que seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso consolador, nós perguntamos por que Deus nos deu o Espírito Santo. Graça. Isso é graça. Quando nós estudamos na Bíblia Sagrada e descobrimos que Deus coloca um anjo, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos livrar e para nos proteger 24 horas por dia. Nós perguntamos: Deus, por que o Senhor colocou um anjo ao lado de cada filho seu? Graça. Isso é graça. Ao descobrirmos que Deus nos adotou para sermos filhos dEle, herdeiros dEle. Deus, o Senhor me adotou para ser o seu filho. Por que o Senhor fez isso, Deus? Graça. Isso é graça. A graça divina. Mas assim como não devemos colocar uma doutrina bíblica acima de outra, nós também não devemos estudar somente uma parte de uma doutrina. Nós não devemos estudar somente um aspecto da fé, mas sobre toda a fé. Não devemos estudar somente um aspecto da santificação, mas toda a santificação. Não devemos estudar apenas um aspecto da graça, mas devemos estudar sobre tudo a respeito da graça. E nós queremos avançar nessa direção.
Vamos ver, segundo ponto, as expressões da graça. Expressões da graça. Graça é tudo que Deus fez por nós sem merecermos. Graça é o poder que emana do amor de Deus na nossa direção. Isso é graça. Mas assim como a eletricidade produz muitos benefícios, as várias expressões da graça de Deus também produzem muitos benefícios na vida do cristão. Assim como alguém pode se beneficiar da eletricidade somente para acender uma luz, muitos cristãos têm desfrutado somente um ou dois aspectos, uma ou duas expressões, um ou dois benefícios da graça, e param por aí. Nós precisamos aprender como desfrutar da abundância da graça divina. Uma coisa é Deus dar a sua graça. A outra coisa é acessar e desfrutar de todos os aspectos da graça que Ele nos deu. Queremos estudar com base em um ensino desse mesmo pastor, Dr. Tony. Nós queremos aprender um pouco mais sobre a graça. Vamos aprender sobre a graça que nos beneficiou, livrando-nos do nosso pecado, livrando-nos da morte eterna, livrando-nos da condenação eterna. E a essa graça a Bíblia chama de a graça que salva, a graça salvadora. Mas não podemos ficar somente na graça que salva, na graça salvadora. Agora que somos salvos, como é que nós devemos viver a vida cristã nos nossos dias sobre a terra? Precisamos ver como que a graça atua também sobre aqueles que foram salvos pela graça. Precisamos avançar, precisamos crescer. A graça de Deus, ela está disponível para cada área das nossas vidas. E hoje você vai aprender em nome de Jesus, porque algumas áreas da sua vida não estão avançando. Porque algumas áreas da sua vida estão amarradas e travadas, e não adianta vir aqui fazer sessão de descarrego que não vai resolver. Aleluia. A graça, ela vai além, como eu disse, ela vai além do perdão dos nossos pecados. Ela vai além de nos levar para a eternidade com Deus. A graça de Deus tem seus efeitos, seus benefícios para o nosso viver diário, aqui, agora, já. Então nós vamos aprender sobre a graça que salva, a graça que santifica, a graça que prospera, a graça que serve, a graça que protege e a graça que nos faz adoradores. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer só a introdução para vocês hoje. A graça que salva. Primeiro pensamento aqui. A graça que salva. A primeira manifestação da graça de Deus é a graça salvadora. Essa é a primeira. É a primeira medida da graça, a primeira expressão da graça a nós, seres humanos. A graça que salva. A graça salvadora é o poder de Deus, baseado no amor de Deus, que é liberado sobre as nossas vidas, fazendo de nós novas criaturas, novas pessoas em Cristo Jesus. A graça salvadora nos torna em pessoas justas, retas e santas. Essa graça salvadora, ela nos perdoa de todo o pecado, ela nos purifica de todo o pecado, ela nos faz pessoas dignas de estarmos na presença de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, trata esse assunto, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, a graça salvadora, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é uma decisão eu auto me salvar. É uma dádiva, é um dom de Deus. Versículo 9 diz, não é por obras. Não existe uma obra que eu faça e essa obra agora vai me salvar. Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu não posso pegar uma cruz pesada, colocar nas minhas costas e caminhar por X quilômetros, achando que isso vai expiar os meus pecados, perdoar os meus pecados, purificar-me dos meus pecados, aí eu serei salvo. Não, não por obras. É graça. É porque Ele é bom. Isso é graça. Ser filho de Deus é o ponto mais importante na vida de um ser humano. Ah, eu sou um jogador de futebol famoso. Isso não é importante. Ah, eu sou o presidente de uma grande nação. Isso não é importante. Eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus. Isso é importante.
Isso é importante. Isso é o que dá sentido à vida. Isso é importante. Nos tornamos filhos de Deus por crermos na obra de Cristo. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aquele "o" ali é Jesus, contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram no nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Crendo em Cristo Jesus, crendo na obra de Cristo, a obra de morrer, de ser crucificado, de ser sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está glorificado. Esta obra completa de Cristo, crer nesta obra, é isto que me salva. É recebendo a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Receber aqui, a palavra é lambano, e nós somos mestres nessa palavra. Lambano é pegar, é agarrar, é se apropriar, é possuir, é se aferrar a algo, é amalgamar, é soldar, é concretar-se a algo. Isso é lambano, isso é lambano. Voltando para Efésios capítulo 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Salvos por meio da fé. Tem o texto de Colossenses capítulo 1 que diz que Ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas. Imagina que desse lado aqui é o império das trevas. Ele nos trasladou, Ele nos tirou dali e nos colocou no reino do seu Filho amado. Como que Ele fez isso, Pio? Pela graça. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Salvos pela graça. O Dr. Tony, ele define graça assim: graça são as riquezas de Deus dadas a nós à custa de Cristo Jesus. Eu recebo de graça, mas Jesus pagou a conta. Eu sou salvo pela graça, mas Ele pagou a conta, às custas de Cristo Jesus. Graça é a totalidade de tudo que Deus é e fez por nós através de Jesus Cristo. Graça é o que Deus fez por nós, deu a nós, porque Jesus conquistou o que Ele dá a nós. Aleluia. E a fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é a nossa aceitação do que Deus fez por nós. A fé é aceitar como verdade aquilo que Deus diz. O que é fé? Fé é dizer que aquilo que Deus diz é verdade. Isso é fé. Isso é fé. Então Deus, Ele nos salva pela graça, Ele entrega a salvação para mim e para você, e abraçar a fé, lambano, pegar a fé, crer é a minha decisão, é a minha postura. Ele dá e eu recebo. Como que eu recebo? Pela fé. Amados, Deus é um Deus gracioso. A Bíblia diz que Deus é um Deus de toda graça, toda graça. E uma das características desse Deus gracioso é que Ele é respeitador, Ele é respeitoso. Significa que Ele não força nada e ninguém. Deus não nos obriga a receber a graça dEle. Aí é que entra a nossa parte, aí é que entra a nossa fé. Ele dá a salvação e pela fé nós abraçamos. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é corresponder, é dizer sim, é aceitar, é abraçar voluntariamente a graça de Deus. A graça salvadora é Deus oferecendo o presente do perdão. A fé é a pessoa aceitando, recebendo esse presente. Queridos, presente não tem nada a ver com a bondade de quem recebe o presente. Presente tem tudo a ver com a bondade de quem dá o presente. Bom é quem dá o presente, não é quem recebe. A esposa quer fazer aquele bife acebolado, aquele ovo bem fritinho, aquele arroz e feijão para ganhar alguma coisa do marido. Não é assim que funciona. Esposa, faça tudo isso e dê. Porque o marido é bom? Não, porque você é boa, você é maravilhosa. Marido, dê aquele cartão de crédito que ela está pedindo, porque ela é boa. Não, porque não é porque ela é boa, porque você é bom. Meu Deus. A graça salvadora é a iniciativa de Deus, mas a salvação se completa quando alguém diz sim à iniciativa de Deus. Eu recebo, eu creio.
Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra, Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos 50% santos. Quando ainda éramos pecadores, miseráveis, estávamos mortos em delitos, em pecados, não havia valor, não havia esperança, não havia virtude em nós, e Deus nos amou, quando ainda éramos pecadores, estávamos na prática, debaixo do domínio do pecado. Deus não agiu com base em nossa bondade, Deus agiu com base exclusivamente na bondade dEle. Quando tínhamos o problema, Deus já tinha a solução. Quando estávamos no nosso pior absoluto, Deus já tinha o seu melhor absoluto para nós. Veja o amor de Deus, veja a graça salvadora de Deus. Quando não tínhamos interesse algum em buscar Deus, Ele tinha todo o interesse em vir e nos buscar e nos achar. O versículo 9 de Efésios 2 diz: não por obras para que ninguém se glorie. Nós não fizemos absolutamente nada para Deus agir, para Deus vir nos salvar. Nada, absolutamente nada. Isso é graça, favor que não merecemos. Não é por obras, significando que não fizemos nada, não realizamos nada. Nós somos salvos pela graça. Por isso, quando nós trabalhamos para Deus, nós não trabalhamos para merecer algo de Deus, para conquistar algo de Deus. Eu vou me envolver no coral da igreja, porque agora então eu vou conquistar uma bênção por estar trabalhando na igreja. Não. Eles estão aqui no coral cantando por gratidão, por amor a Deus, por gratidão a Deus, por isso. Não tem outra motivação, não tem outra razão. Quantos de vocês pais deram um presente para os seus filhos no aniversário deles, no final de ano, deram uma bicicleta, deram isso, deram aquilo, depois que eles estavam ali com um presente, felizes, sorridentes, aí você diz: ok menino, ok menina, agora eu quero que você comece a trabalhar para pagar esse presente. Você fez isso? Fez? Não. Vai lavar o carro, vai cortar grama, vai pintar o telhado da casa, vai limpar a chaminé, Não. E quando o filho faz alguma coisa, ele faz por amor, por espontaneidade, por gratidão. Nós precisamos entender, queridos, esta relação, esse relacionamento santo, justo entre nós e o nosso Pai. Precisamos compreender essas verdades. É assim que funciona. Sendo a salvação pela graça, Deus não espera que trabalhemos para Ele para pagar a nossa salvação. Podemos e devemos trabalhar por amor e gratidão a Deus. Aleluia. Como atua, como é liberada essa graça salvadora sobre as nossas vidas? A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo e deu o seu Filho. Quando você crê, pela fé, você recebe a salvação. Deus nos dá a graça salvadora e nós recebemos pela fé. Pela fé nós abraçamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e aí nós somos salvos. É assim que nós temos o benefício da fé salvadora, pela fé. A graça salvadora pela fé. Como eu tenho o benefício da graça salvadora? Pela fé. Pela fé. Vamos ver aqui a graça que santifica. A graça que santifica. A palavra santificar, assim como a palavra salvação, a palavra salvação ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Quando você cursa um curso regular de teologia, existe uma matéria chamada soteriologia, salvação. São 6 meses de aula sobre salvação. Você imagina o quão amplo é a palavra, o significado da palavra salvação. Quando nós estudamos a palavra, a doutrina da santificação, a palavra santificação ela é muito ampla. Eu quero pegar apenas 2 aspectos da palavra santificação. 1, significa limpeza. 2, significa separação. Separado de para. Santificar, santificação. Então significa limpeza e separação para uso exclusivo.
Antes da salvação, nós vivíamos como queríamos, ou quase como queríamos, porque a Bíblia diz que nós estávamos debaixo da opressão das trevas e fazíamos a vontade do mal, a vontade das trevas. Caminhávamos segundo o príncipe deste mundo, diz a palavra de Deus. Mas a graça santificadora nos conduz agora na direção daquilo que Deus tem para nós. Viver na graça que santifica é viver em concordância com o que Deus tem para nós. E como eu sei o que Deus tem para mim? Deixa eu explicar melhor. Deus me separou para Ele. Santificação. E eu concordo com Deus. E eu começo a admitir, a aceitar tudo o que Ele tem para mim. Isso é santificação. Ao ponto da vontade dele passar a ser a minha vontade. Os pensamentos dele passam a ser os meus pensamentos. O propósito dele passa a ser o meu propósito. O alvo dele passa a ser o meu alvo. Ou seja, eu fui santificado para Deus, para uso exclusivo, para viver para Deus, ao ponto da vontade dele passar a ser a minha vontade. Agora eu não aceito mais a influência do pecado, eu não aceito mais a influência do mundo, eu não aceito mais a influência das trevas sobre a minha vida. Eu aceito somente a vontade boa, perfeita e agradável do meu Pai Celestial, do meu Deus. Nós temos uma escritura maravilhosa em Tito 2, 11 e 12, que fala sobre isso. Primeiro nós temos ali a graça salvadora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens? Todos os homens. E todos os homens são salvos? Não, somente aqueles que creem e recebem a graça salvadora. Aqueles que creem e recebem Cristo Jesus, estes são salvos. Então, primeiramente, nós temos a graça salvadora. O versículo seguinte diz assim: essa graça salvadora, ela nos ensina, a graça nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Viver quando? Na eternidade com Deus? Não, agora já. A graça nos ensina, a graça é um professor, a graça é um pedagogo que nos ensina a dizer não. Quantos de vocês sabem que nós precisamos dizer não várias vezes no dia para muitas coisas? Quantos? Nós temos que dizer não. Nós temos que dizer não. Existe uma proposta, uma situação que vem para você e você diz não. Você, jovem que está namorando, está aí com o seu namoradinho, e ele diz assim: olha, eu esqueci alguma coisa lá no meu apartamento, vamos subir lá? Você diz: não. Não. Aleluia. Meu Deus. Oferece alguma coisa para você e diz: não. Olha, tem aqui um cigarrinho de maconha e tal. Você já provou isso? Já sabe como funciona? Não provei, não sei como funciona e nunca saberei. Não, isso não é para mim. Não. A graça santificadora nos ensina a dizer não, a renunciar. É o que o texto sagrado diz, a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a negar a impiedade. Como eu disse, primeiramente a graça se manifesta nos salvando, depois ela vem nos ensinando a santificação. Por isso que ela passa a ser chamada de a graça santificadora. Imagina uma mãe que está gestando uma criança, gestando um bebê. Ela se alimenta, ela descansa, ela se nutre, porque tem um bebê sendo gestado. Ela está já no 8º mês, ela não vai pular daqui. Não, ela cuida. Mas depois que o bebê nascer, depois que a criança nascer, essa mãe assume agora um outro papel. Essa mãe passa a ensinar, a treinar, a ajudar a criança a se desenvolver. Antes a mãe cuidava dela, agora ela cuida dela e da criança. Antes a graça salvadora
ela nos salva. Agora que ela nos salvou, ela cuida de nós como salvos. Estão entendendo? Primeiro, nascemos de novo. Depois, ela nos ensina a viver em santidade. Santidade significa viver limpo, viver separado. Nós somos treinados pela graça a dizer não para algumas coisas que estão no mundo e não pertencem ao reino de Deus. Assim como uma mãe, quando a criança diz assim: papai, mamãe, eu quero Coca-Cola. Ela diz: não, filho, você não vai beber veneno. Porque a mãe e o pai, eles estão ensinando essa criança. Ensinando essa criança. Essa criança está vendo algum desenho animado, algum videozinho, alguma coisa. O pai e a mãe dizem: filho, não, você não vai ver isso. Eles estão ensinando a dizer não, a rejeitar a impiedade. Olha algumas coisas que tem no mundo que a Bíblia diz que eu e você devemos dizer não. Gálatas capítulo 5, 19 diz assim: as obras da carne são manifestas, são conhecidas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Aquele irmão está sentado ali, eu vou sentar lá. Ódio, discórdia, divisão. Divisão é obra do Espírito? Não, é obra da carne. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam, que vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Ponto. Divisão, facção. Queridos, o meu avô, tanto por parte da minha mãe, por parte do meu pai, os meus avós, eles nunca se divorciaram. Os meus pais não se divorciaram. Não tinha na cabeça deles a palavra divórcio, separação. Não existia essa palavra. Por isso eles nunca se divorciaram. Não havia divisão, facção, separação. Não havia isso. Imagina que aqui tem uma porta chamada divórcio. Divórcio. Ela é toda colorida, ela é toda cheia de luz, assim, ela faz aqueles efeitos especiais, assim, dizendo assim: a solução está aqui, a resposta para o seu problema está aqui, aqui está a sua felicidade, você merece ser feliz, aqui está. E hoje as pessoas caminham casados olhando para essa porta, achando que se entrarem por ela, pronto, seu problema está resolvido. Eu lhe garanto, não está resolvido. Não estou recebendo não ouvi muito amém. Divórcio não é a solução. Se fosse a solução, quem se divorciava uma vez e casasse de novo, ficaria feliz, mas não fica, divorcia de novo. O silêncio é maravilhoso. A graça que me santifica, ela diz: diga não a essas coisas. Renuncie a essas coisas. Embriaguez. Pio, no nosso grupo familiar a gente vai tomar uma cerveja. Não é lugar para você tomar cerveja no seu grupo familiar. Não é lugar. Não, mas nós estamos na graça, nós somos livres. Você é livre para dizer não. Eu não tomo cerveja, não gosto de cerveja, nem sei que sabor tem cerveja. Não gosto de cerveja. Whisky, bebidas de cachaça alcoólica, essas coisas, eu nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Eu tomo vinho. Mas queridos, vinho não é para você beber.
Vinho é para você degustar. Para você degustar. Se existe no teu grupo familiar, se existe no seu ambiente alguém que no passado teve problema com o álcool, dependência do álcool, está no seu grupo, eu vou abrir um vinho? Claro que não! A Bíblia diz que se comer carne, escandalizar o irmão, eu não como mais carne. Todas as coisas me são lícitas, mas algumas coisas não me convêm. A graça que santifica, ela me capacita a dizer não a algumas coisas. Esses dias atrás estava com 3, 4 pastores num restaurante comendo. Ele falou, vamos tirar uma foto aqui, vamos tirar uma foto. E atrás de nós tinha uma mesa com uns 12 homens. Eles deveriam ter tomado no almoço umas 12, 15 garrafas de cerveja. A hora que ele tirou a foto assim, do jeito que o ângulo que foi a foto, parecia que aquela cerveja estava na nossa mesa. Aí ele falou assim, vamos cancelar isso aqui, vamos tirar foto do outro ângulo agora, porque imagina, eu publico isso aqui, a primeira coisa que eles vão ver, a cerveja na mesa dos pastores. E não tinha uma garrafa, nós estávamos tomando água. Mas pelo ângulo da foto ia parecer que nós estávamos bebendo cerveja. Então a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Porque se eu disser assim, ó, irmãos, eu jejuo 3 vezes por semana. E eu tenho 5 horas de oração por dia. E se eu disser assim, irmãos, todo dia eu tomo 6 garrafas de cerveja. Quem que você vai copiar? O jejum 3 vezes por semana é oração ou as garrafadas de cerveja? Os 3 dias de jejum e as 5 horas de oração por dia, não foi Deus que pediu para o Pio fazer isso. E a cerveja, aleluia. Por isso que nós precisamos dizer não à carne. Precisamos dizer não a essas coisas. O que Deus está nos ensinando aqui é que os que praticam essas coisas não conhecem a graça salvadora, não herdarão o reino dos céus. Pio, mas eu tenho lá uma pessoa que eu conheço, ele tem uma vida adúltera, ele tem uma vida de fornicação, ele tem uma vida isso, uma vida aquilo tal, mas ele está há 20 anos na igreja. Queridos, ele não conhece a graça salvadora ainda. Por isso que a graça santificadora não afeta positivamente a vida dele. Mas ele está há 20 anos na igreja, mas não nasceu de novo. Se morrer, vai para o inferno. Mas claro, é impossível. Porque a graça salvadora me tirou do império das trevas e me trasladou para o reino do seu Filho amado. Como é que eu recebo, como é que eu desfruto da graça salvadora? Pela fé. Como é que eu recebo e desfruto da graça santificadora? Ela me ensina. Como é que ela me ensina? Através da palavra. Ao ler a palavra é meu prumo, é a verdade de Deus, e a palavra de Deus fala a minha vida, e eu me submeto à palavra de Deus, eu admito, eu concordo com a palavra de Deus, e aí então a graça santificadora começa a trabalhar na minha vida. Se você está lutando com algum pecado, com alguma dependência na sua vida, não adianta você ficar pé e dizer assim, eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. Você vai fazer. A única coisa que te liberta é você aceitar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, admitir a palavra de Deus na sua vida, e aí então a palavra de Deus te fortalece através da graça santificadora, e você vence esse vício, você vence esse mal, você vence esse dano na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Eletricidade. Mais alguns aspectos da graça. É a graça, é a obra da graça que santifica, a graça salvadora, ela me dá vida. A graça que santifica diz como eu devo viver a vida. A graça salvadora, ela me torna em filho de Deus. A graça santificadora diz como é que o filho de Deus se comporta. Meu Deus! Ela nos ensina a viver de forma sensata, justa, reta, santa, devoção a Deus. É assim que ela nos ensina.
Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só, pela transgressão de Adão, a morte reinou por meio de Adão, através de Adão. Reinar significa ser governo, reinar significa dominar, reinar significa impor. A morte reinou por causa do pecado de Adão. Se você for no hospital de câncer, de criança, você vê as crianças com câncer sofrendo, padecendo. Isso é a morte reinando. Você vê a corrupção no país, é a morte reinando. Você vê a mentira, o ódio, a divisão, a fofoca, isso é a morte reinando. Você vê a miséria, a escassez reinando, isso é a morte reinando. A morte reinando. Quer ver? Você olha a sua conta bancária, está vermelho, está no negativo, pagando juros, cheque especial. Você está reinando? Não. Não está reinando. Olha o que diz o texto, por gentileza. Olha lá. Se pela transgressão, se pelo pecado de Adão, a morte passou a reinar por meio dele, muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Aqueles que recebem a graça salvadora, mais a graça santificadora, mais a graça que prospera, mais a graça que serve, mais a graça que me ensina a louvar a Deus, mais a graça que me protege, a imensa provisão da graça. O texto diz, o que acontece? Reinarão quando Jesus voltar. Não, reinarão em vida agora por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinar agora, somos reis e sacerdotes agora, mas para tal precisamos da abundância da graça. Eu e você, nós damos muito mais notícias do que a morte está fazendo, do que a graça está fazendo. Você fica mandando aquelas coisinhas no WhatsApp, porque fulano não sei o que, coloca um versículo bíblico ali, meu irmão. A morte reinou e nós sabemos quais são os efeitos do reinado da morte. Mas precisamos, como igreja, como filhos de Deus, receber a abundância da graça para reinarmos e manifestarmos o reino de Deus, o governo de Deus, ao ponto do reinado da morte estar debaixo do reinado da graça dos filhos de Deus. É assim. É isso que nós estamos aprendendo. Quando a Bíblia fala que sobre a abundância da graça, ela fala sobre todos os aspectos da graça, todas as expressões da graça. A abundância da graça fala de quantidade. E por isso eu quero partir para o final falando sobre a graça que prospera. A graça que prospera. Essa expressão da graça é a atuação de Deus para nos ajudar a prosperar. Ele atua a nosso favor, Ele age a nosso favor para nós prosperarmos, para nós crescermos financeiramente. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 9:8, diz que Deus é fraco. Deus é o quê? Poderoso para quê? Para nos acrescentar toda graça. Não somente a graça salvadora, não somente a graça que santifica, mas toda a graça. Toda a graça. E olha o texto, por gentileza. Para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo dele acrescentar mais graça na minha vida e na sua vida? Para que em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, todas, em todo o tempo. Pio, mas nós estamos numa crise. Em todo o tempo. Mas o meu negócio tem sazonalidade. Em todo o tempo. Deus é poderoso para em todo o tempo, em todas as coisas. Ei, Deus é poderoso para em todo o tempo e em todas as coisas. Deus é poderoso para em todo o tempo, em todas as coisas. Olha o que o texto sagrado diz: todo o tempo e todas as coisas, tendo tudo o que é necessário, sem falta alguma.
Deus é poderoso, meu irmão, Deus é poderoso. Tendo tudo o que é necessário, e vocês transbordem em toda boa obra. Essa é a graça que prospera, essa é a graça que enriquece. Aqui se refere a toda a bênção terrena. A graça de Deus não atua somente nas questões espirituais, mas também atua nas questões materiais. Deus se importa com cada área das nossas vidas. O texto é muito claro e diz: em todas as áreas, em todas as coisas. Também na área financeira. A área financeira faz parte do nosso dia a dia também. O texto bíblico diz que a graça, ela enriquece, ela é enriquecedora. Ela atua primeiramente suprindo as nossas necessidades, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, ou seja, não ter necessidade. Isso significa que todas as necessidades são supridas pela graça que enriquece, pela graça que prospera. E depois que as nossas necessidades estão supridas, o texto diz: vocês transbordem em toda boa obra. Depois que a graça de Deus age suprindo as nossas necessidades, ela age através de nós para suprir as necessidades de outras pessoas. É o que o texto está dizendo. Ou seja, Deus atua nos prosperando para que tenhamos abundância e possamos também ajudar alguém, auxiliar alguém a prosperar. Lembre-se, a abundância é ter muito mais do que necessitamos, para sermos generosos para com os outros. A nossa gratidão, vocês já viram o relatório do Operação Vida que foi feito lá em Telêmaco Borba. Eu tive o privilégio de passar um tempinho lá, vendo algumas irmãs com 80 anos de idade, carregando 2 sacolas de cesta básica assim, descendo aquelas escadarias na beira do rio, lá embaixo. Irmã, leva só uma. Não, pastor, vamos levar 2. Entrando nas casas para oferecer a salvação que há em Jesus. Entrando nas casas e entregando uma cesta básica, orando por aquelas famílias. Alguns irmãos foram movidos, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e nos ajudou para a gente reformar uma casa. Telhado tudo podre, parede tudo caindo. E estamos lá. E sabe uma coisa interessante? Essa família aqui, essa semana deve ficar pronta, Rose, essa casa? Essa semana? Próximo, daqui uns dias. Mais alguns dias a casa fica pronta. Estavam lá trocando o telhado. Esta família, ela não é membro da Comunhão Cristã. Ela não é membro da igreja do pastor Isaú, lá em Telêmaco Borba. Essa família, eles são membros da igreja batista. Tá, como que a aba está ajudando um membro de uma igreja batista a ter uma casa para morar? Te explico. Imagina você trabalha numa empresa e você viaja muito, vai de país a país. E a sua esposa deu à luz um filho, você estava morando no Canadá. Nasce uma criança lá no Canadá. Você muda, nasce o segundo filho, vocês estão morando na Suíça. Aí nasce um filho na Suíça. Aí vocês mudam mais uma vez, estão morando na África do Sul e nasce uma criança lá na África do Sul. Aí você tem um filho canadense, um suíço e um na África do Sul. Você diz: desse eu gosto, desse não. É assim? É assim? E por que você acha que Deus olha desde o céu e diz assim: não, esse é Comunhão Cristã, eu abençoo. Esse é Quadrangular, não. Esse é Assembleia de Deus, abençoo. Esse é Batista, não. Esse... Meu Deus! Queridos, Deus nos prospera para que nós possamos prosperar outras pessoas. Como atua, Pio? Como que essa graça que me prospera, como é que eu me aproprio, como é que eu falo assim, lambando a graça que me prospera? Como que eu posso abraçar essa graça, Pio? Como a graça que prospera vem sobre as nossas vidas, Pio? Como? Quando você semeia, quando você tem ações de generosidade, ela passa a agir na sua vida. Veja bem,
Como é que eu obtenho a graça salvadora? Pela fé. Como é que eu obtenho a graça santificadora? Quando a palavra de Deus é verdade na minha vida. Como é que eu obtenho a graça que me prospera? Quando eu sou generoso. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler um texto para você. 2 Coríntios 9:11 diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu diria amém. Deus é poderoso e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Por que Deus quer que você seja multimilionário? Para quê? Para você ter 2 Ferrari? Para você ter 5 aviões? Para você ter mais 2 barcos? Para você... É para isso? Para você ter um terno bonito? Para você sair desfilando? É para isso que Ele quer te enriquecer? Não! Para que você possa ser generoso. Ei, receber a graça que prospera é um modelo mental. Se você assumir, dizer: Deus, eu sou uma pessoa generosa, aqui está um homem e uma mulher generosa. A partir desse momento Deus começa a liberar sobre a sua vida as abundâncias das riquezas materiais. O texto diz que Ele é poderoso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, em crise e fora de crise, em épocas ruins e épocas boas, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Essa família que está recebendo essa casa lá, ela não está elogiando a nós, ela está agradecendo a Deus. Nós não fazemos para receber reconhecimento, não. Deus nos deu esses recursos, nós somos generosos para com essa família, e essa família levanta as mãos e diz: graças a Deus. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus grandioso, Deus é um Deus glorioso, Deus é um Deus de toda glória, de toda verdade. Aleluia. Aleluia. Ser enriquecido, ter abundância, com o propósito de sermos generosos. Não haverá crise na vida daqueles que recebem a graça enriquecedora. Não há crise em todo tempo, em toda ocasião, diz a palavra de Deus. Provérbios 11:25 diz: o generoso prospera. O generoso prospera. Quando recebemos a abundância da graça, nós somos generosos e o nosso comportamento de vida passa a ser generosidade. Pensamos como pessoas generosas. Gênesis capítulo 26, versículo 12 diz que Isaac formou lavoura, ele semeou naquela terra, e no mesmo ano... Meu irmão, se você hoje mudar a sua mente, dizendo assim: Espírito Santo, me ajude a pensar como uma pessoa generosa. Deus, eu quero pensar, eu quero me comportar como uma pessoa generosa. O Espírito Santo vai te capacitar a mudar o seu modelo mental, a ser generoso. E o texto diz que ele, naquele mesmo ano, quando? Neste ano. Quando? Neste ano. No ano dos herdeiros do Senhor, neste ano, colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor abençoou. Olha o versículo seguinte: o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Meu Deus, meu Deus. Colheu 100 vezes mais, porque ele decidiu semear. Aqueles que recebem a abundância da graça reinam em vida. Como obter a graça salvadora? Pela fé. Como obter a graça santificadora? Admitindo e aceitando a palavra de Deus como verdade na sua vida. Como obter a graça enriquecedora? Semeando, sendo generoso. Essa graça, a enriquecedora, ela nos protege da falta, e ela nos protege do egoísmo. O propósito é irmos mais além do que a graça salvadora, é recebermos a abundância da graça, a dádiva da justiça, para cumprirmos o propósito de Deus, que é reinar em vida. Você se lembra da ilustração da eletricidade? Eletricidade. Muitos cristãos estão usando somente a graça que salva, estão usando somente a energia elétrica para acender uma lâmpada, mas não estão desfrutando de
tudo o que a energia elétrica, a eletricidade pode produzir. Nós precisamos aprender a desfrutar de tudo que a graça contém, para reinarmos em vida, para recebermos a abundância do toque e do favor de Deus em nossos corações. Amém? Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom